estamos. Boa noite a todos. Estamos iniciando a sessão especial de eleição para a renovação da mesa diretora da Câmara Municipal de Assis para o exercício 2023. Determino ao nobre vereador Douglas Azevedo que proceda a leitura do trecho bíblico e a oração do Pai Nosso. Solicito àqueles que puderem ficar em pé, por gentileza. Trecho bíblico. Não se aflijam com nada. Em vez disso, orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês. E não se esqueçam de agradecer-lhe. Se fizerem isto, vocês experimentarão que a paz de Deus, que excede tudo o entendimento, conservará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque o teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Obrigado, vereador Douglas Azevedo. Solicito ao primeiro secretário, vereador Gerson Alves, para que proceda a chamada dos senhores vereadores. Alexandre Cobra Vêncio. Alexandre Cachorrão, presente. Dionísio de Gênova. Tenente Gênova, presente. Douglas Azevedo. Douglas Azevedo, presente. Edson de Souza. Pastor Edinho, presente. Fábio Alex Nunes. Fabinho Alerta Verbal, presente. Fernando Vieira. Fernando Vieira, presente. Fernando Sirquia. Sirquia, presente. Gerson Alves, presente. Jonas Campos. Jonas Campos, presente. José Carlos Silva. Carlinhos, presente. Luiz Antônio Ramão. Ramão, presente. Nivaldo dos Santos. Pastor Nivaldo da Pedalada, presente. Rogério Nascimento. Presente. Vinícius Simile. Presente. E Viviane Delmassa. Presente. Havendo quórum regimental, esta presidência, invocando a presença de Deus, declara aberta a sessão para a composição da mesa diretora para o exercício 2023, que será composta pelo presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretários. Com fundamento nos incisos do artigo 29 e 31 da Lei Orgânica do Município de Assis, em consonância com o disposto nos artigos 16, inciso 3 e 18 do Regimento Interno desta Casa de Leis, solicito aos vereadores interessados ou que concordarem com a indicação do seu nome para postularem o cargo de presidente, que façam a sua inscrição para usar a tribuna, no prazo não superior a 15 minutos, para expor os seus planos. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Vinícius Simile. Eu gostaria de indicar a vereadora Viviane Delmassa ao cargo de presidente da Casa. Vereadora Viviane Delmassa, a senhora aceita a indicação do vereador Vinícius Simile? Sim. Portanto, temos já um candidato. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Rogério indica Fernando Vieira para a presidência da Câmara. O vereador Fernando Vieira, o senhor aceita a indicação do vereador Rogério Nascimento? Sim, senhor presidente. Então, temos, por hora, 2 candidatos à presidência. Mais alguém? Então, pela ordem, a vereadora Viviane Delmassa poderá utilizar da tribuna ou de seu local, como preferir, para expor os seus planos.
Obrigada, presidente. Boa noite a todos. Boa noite aos nobres pares. Com o nome do presidente, cumprimento toda a mesa, público que nos assiste, pelas mídias e público aqui presente. Nesta noite, fui indicada para concorrer à presidência dessa casa, acreditando que eu tenho muito a contribuir. Faço parte de uma minoria de mulheres exercendo o cargo político. Desde o início da República, em 1889, o país teve apenas uma única presidente e só teve 16 governadoras mulheres. Dessas, só 8 foram eleitas para o cargo. As demais eram vice-governadoras que ocupavam o posto com a saída do titular. Nesta casa, só teve uma única mulher em conduzir a presidência. Se eleita, serei a segunda. Precisamos mudar a história e a nossa realidade. Tenho acompanhado, ao longo dos anos, e também nessa legislatura, a atuação dos presidentes, e pudemos verificar que foram trabalhos de grande relevância, como do pastor Edinho, do Alexandre Cachorrão, do Vinícius Simini. E, se formos mais longe, o ex-vereador Márcio Veterinário. Preciso destacar também a condução do atual presidente, Luiz Antônio Ramon. Pautas foram destravadas com maestria, beneficiando o desenvolvimento que pudemos constatar na qualidade e profissionalismo que temos hoje na nossa TV e Rádio Câmara. A contratação do profissional do jornalismo foi de suma importância. A reforma do prédio, a apresentação do projeto de lei visando melhorias para os servidores e, entre outros, foi de grande importância. Fica aqui a minha admiração e meus cumprimentos ao nobre vereador. Dessa forma, se eleita, gostaria de dar continuidade aos trabalhos, seguindo as orientações do Tribunal de Contas, que o resultado seja como os dos antecessores. Verificamos que só houve um único apontamento, também pautado na transparência, mostrando sempre à população a verdade. Para tanto, fui buscar informações referentes ao orçamento de 2023, que será de 12 milhões, 1 milhão a cada mês, que poderemos dar continuidade na implementação do projeto de energia fotovoltaica, que visa a qualidade do meio ambiente, e poderemos valorizar ainda mais os nossos funcionários. Verificamos ainda que a Câmara Municipal de Assis possui 26 servidores efetivos, 1 comissionado, 8 estagiários, terceirizados, 2 de serviços de limpezas, 2 intérpretes de Libras, 1 produtora de conteúdo para TV e rádio da Câmara. Nesse sentido, vimos centralizar o nosso trabalho em alguns pilares: transparência, impessoalidade, representatividade, fortalecimento do poder legislativo, dando continuidade à comunicação, aproximação dos vereadores com a população e continuar a reunir para discutir grandes projetos com secretaria, Santa Casa, Hospital Regional, influenciadores de opinião, articular diálogos e garantir a harmonia entre os 3 poderes, e investir o orçamento da Câmara com responsabilidade e economia. Para que esse trabalho seja concretizado, pedimos aos nobres vereadores a oportunidade de conduzir a presidência da Câmara Municipal de Assis no ano de 2023. Muito obrigada. Tem a palavra o vereador Fernando Vieira. Pela ordem. Por gentileza, vereador Fernando Vieira. Está aberta, após a explanação da vereadora candidata Viviane Delmassa,
está à disposição para a pergunta dos senhores vereadores, se alguém assim o desejar. Não? Obrigado, vereadora Viviane Delmassa. Tem a palavra, então, o outro candidato à presidência desta casa, o vereador Fernando Vieira. Obrigado, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora nessa Casa de Leis, servidores desta casa, também ao público que nos assiste aqui no plenário, estagiários, todos os servidores aqui presentes, aqueles que estão nos assistindo em suas casas, no local de trabalho, pelas diversas mídias sociais da Rádio Câmara, da TV Câmara, não é? Que estão nos assistindo, nos ouvindo. Eu venho aqui, não é, nessa condição de candidato à presidência, pedir o voto dos demais colegas para que possamos desenvolver um trabalho institucional, não é, que possamos dar continuidade ao brilhante trabalho dos presidentes que nos antecedeu. Nós aqui parabenizamos o presidente Luiz Antônio Ramão por essa sabedoria, pela parcimônia, pela condução dos trabalhos no exercício de 2022, e também ao vereador Alexandre Cachorrão, ao vereador Vinícius Simile, pelo brilhante trabalho que exercício 21, não é, o pastor Edinho também. Também aqui parabenizo a vereadora Viviane Delmassa pela iniciativa também de lançar-se candidata. Acredito que a posição institucional que a Câmara Municipal exerce é de fundamental importância para o município, para você, munícipe que nos assiste, é uma função imprescindível. E a Câmara Municipal ela tem esse dever. Ela tem esse dever de abrir as portas, de ser um ambiente fértil para a discussão das necessidades da população, do bem-estar da nossa cidade. E, diante disso, nós estamos colocando o nosso nome à disposição, também aqui, para a presidência da Casa, mas dizendo que, caso eleito, serei como um juiz, ponderando as diversas e plurais anseios dos vereadores, aqui representando os anseios da sociedade acisense, as diferentes ideologias, as diferentes posições, as posições contra governo, pró-governo. Acredito que a presidência, e aí eu tenho exemplos como o vereador Vinícius, que foi presidente, o vereador Ramão, que foi presidente, que teve parcimônia, que teve ponderação em pautar os projetos do Executivo, em não travar pautas realmente, e fazer com que a discussão dos debates aqui da casa, das realidades da nossa cidade, sejam realizadas aqui de forma salutar, com ordem, mas também com liberdade para expor as ideias, as ideologias, as posições que cada vereador aqui, representando os grupos da sociedade acisense, possa aqui exercer de uma forma saudável e adequada. Também, senhor presidente, gostaria de aqui ponderar, não é, também a posição institucional, que os poderes são independentes e harmônicos entre si. E, diante dessa independência entre os poderes, nós temos realmente que agir de forma independente, questionar o Poder Executivo, dar voz ao vereador para que possa exercer esse trabalho, dar respaldo aos servidores da casa para que eles possam agir conforme o direito, com tranquilidade, com qualidade de trabalho aqui, o ambiente também, com relação aos seus vencimentos, com a carga horária e etc. E também parabenizar todo o trabalho que foi feito, tanto com os servidores aqui do Departamento Legislativo, do Departamento de Compras, com a diretoria da mesa, diretora, com a TV Câmara, com a Rádio Câmara, com o Departamento de Comunicação da Câmara, todo o aparato, né, de servidores, também o pessoal da limpeza, o pessoal que faz a condução dos veículos aí, não é, pela nossa casa. Então, todo esse trabalho da Câmara Municipal é de suma importância a valorização. E isso é um caminho que nós queremos. Queremos também dar continuidade ao trabalho, todo o orçamento, dar continuidade à fotovoltaica, ao trabalho fotovoltaica e ouvir ouvir os vereadores, ouvir cada vereador, ouvir a demanda de cada vereador, independente
de caminhos políticos que queiram se caminhar. O vereador tem liberdade, dentro da sua ideologia, dentro das suas posições políticas, de fazer seus questionamentos, suas ponderações, e isso é um dever do presidente da casa, realizar de uma forma adequada, à luz do direito, à luz do regimento interno, à luz da lei orgânica do município. Então, nobres colegas, não me alongando demais, já falei bastante, mas aqui coloco o meu nome à disposição desta cidade, através dos vereadores, para que a gente possa caminhar. Não é? E gostaria de dizer que uma coisa é a pessoa do presidente, outra coisa é o presidente. O presidente da casa, ele fala em nome da instituição. Então, quando for apertar a mão de entidades, de instituições, precisamos apertar enquanto presidente, nunca levar para o lado pessoal. E aí, no lado pessoal, cada um tem suas diferenças, cada um tem suas questões, mas institucionalmente nós precisamos defender a Casa de Leis com a impessoalidade, não é, com a moralidade que a Constituição assim determina. Obrigado, senhor presidente. O vereador Fernando Vieira pode aguardar, por gentileza. Eu consulto os nobres pares se há perguntas a fazerem ao candidato à presidência, o vereador Fernando Vieira. Ninguém? Muito obrigado, vereador Fernando Vieira. Passaremos agora à votação aberta para o cargo de presidente. Lembrando que nós temos a candidata vereadora Viviane Delmassa e o candidato vereador Fernando Vieira ao cargo de presidente. Solicito ao primeiro secretário, vereador Gerson Alves, para proceder à chamada dos vereadores para manifestarem o seu voto. Alexandre Cobra-Vencio. Alexandre Cachorrão, vota Viviane. Proclamo o voto do vereador Alexandre Cachorrão na vereadora Viviane Delmassa, candidata ao cargo de presidente. Dionísio de Gênova. Tenente de Gênova, vota em Fernando Vieira. Proclamo o voto do vereador Tenente Gênova ao vereador Fernando Vieira, candidato ao cargo de presidente. Douglas Azevedo. Douglas Azevedo, vota em Fernando Vieira. Proclamo o voto do vereador Douglas Azevedo ao vereador Fernando Vieira, candidato ao cargo de presidente. Edson de Souza. Pastor Edinho, vota Fernando Vieira. Proclamo o voto do vereador Pastor Edinho ao candidato Fernando Vieira, ao vereador Fernando Vieira, candidato ao cargo de presidente. Fábio Alex Nunes. Fábio, em alerta verbal, vota na vereadora Viviane Delmassa. Proclamo o voto do vereador Fabinho Alerta Verbal à vereadora Viviane Delmassa, candidata ao cargo de presidente. Fernando Vieira. Fernando Vieira, vota Fernando Vieira. Proclamo o voto do vereador Fernando Vieira ao vereador Fernando Vieira, candidato ao cargo de presidente. Fernando Sirquia. Fernando Sirquia, vota na vereadora Viviane Delmassa para o cargo de presidente. Proclamo o voto do vereador Fernando Sirquia à vereadora Viviane Delmassa, candidata ao cargo de presidente. Gerson Alves, vota vereadora Viviane Delmassa. Proclamo o voto do vereador Gerson Alves à vereadora Viviane Delmassa, candidata ao cargo de presidente. Jonas Campos. Jonas Campos, vota a vereadora Viviane Delmassa para presidente. Proclamo o voto do vereador Jonas Campos à vereadora Viviane Delmassa, candidata ao cargo de presidente. José Carlos Silva. Carlinhos, vota Fernando Vieira, candidato a presidente. Proclamo o voto do vereador Carlinhos ao vereador Fernando Vieira, candidato ao cargo de presidente. Luiz Antônio Ramão. Ramão, vota Viviane Delmassa para presidente. Proclamo o voto do vereador Ramão à vereadora Viviane Delmassa, candidata ao cargo de presidente. Nivaldo dos Santos. Pastor Nivaldo da Pedalada, vota Fernando Vieira para presidente. Proclamo o voto do vereador Pastor Nivaldo da Pedalada ao vereador Fernando Vieira, candidato ao cargo de presidente. Rogério Nascimento. Fernando Vieira. Proclamo o voto do vereador Rogério Nascimento ao vereador Fernando Vieira, candidato ao cargo de presidente. Vinícius Simile. Voto Viviane Delmassa. Proclamo o voto do vereador Vinícius Simile à vereadora Viviane Delmassa, candidato ao cargo de presidente. Viviane Delmassa. Viviane Delmassa.
Proclamo o voto da vereadora Viviane Delmassa a vereadora Viviane Delmassa, candidata ao cargo de presidente. Após a contagem dos votos a presidente, proclamo o resultado da eleição para o cargo de presidente, eleita para o período legislativo 2023, a vereadora Viviane Delmassa. Peço a palavra. Com a palavra, a vereadora eleita presidente, Viviane Delmassa. Eu queria agradecer aos nobres pares, aqueles que confiaram o seu voto na minha pessoa, mas também quero agradecer ao companheiro Fernando, que aqui concorreu, e dizer que essa presidente irá trabalhar não para aqueles que votaram em mim, mas para todos. E é com muita satisfação e muito agradecimento a Deus e aos meus familiares que estou aqui. Como eu falei, mulher no poder é a minoria. E hoje nós aqui estamos escrevendo mais um capítulo da história da cidade de Assis. E eu fico muito orgulhosa de estar nesse capítulo, porque nós, mulheres, temos que ser exemplo para outras mulheres. Então, quero agradecer imensamente a vocês, meus companheiros, agradecer a minha família, em nome do meu filho, Felipe. Quero agradecer, porque está todos os dias em casa. Quero agradecer a Deus também, porque a gente está aqui, depois de uma pandemia, com saúde. Nós passamos por momentos difíceis, tive influenza, Covid, e estamos aqui. Então, muito obrigada. E obrigada a todos os funcionários dessa Câmara também, porque sem vocês não seria possível a gente estar legislando. Muito obrigada. Só por força regimental, eu preciso proclamar o número de votos dos candidatos. Então, a vereadora Viviane Delmassa foi eleita presidente com 8 votos. Consequentemente, os outros 7 votos couberam ao vereador Fernando Vieira. Bem, dando prosseguimento à sessão, com fundamento na lei orgânica do município de Assis e regimento interno desta Câmara, solicito aos vereadores interessados ou que concordarem com a indicação do seu nome para postularem o cargo de vice-presidente, que façam suas inscrições. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Alexandre Cachorrão. Eu gostaria de indicar o cargo de vice-presidente o vereador Jonas. Vereador Jonas Campos de Lima. O senhor aceita a indicação formulada pelo vereador Alexandre Cachorrão? Aceita. Então, temos um candidato a vice-presidente, o vereador Jonas Campos de Lima. Mais algum candidato? Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Gostaria de indicar o cargo de vice-presidente o vereador Pastor Edinho. Vereador Pastor Edinho. O senhor concorda com a indicação do vereador Douglas Azevedo, que o indicou ao cargo de vice-presidente? Sim, senhor presidente. Aceito. Então, temos 2 candidatos por hora ao cargo de vice-presidente. Mais alguém? Passaremos agora a votação aberta para o cargo de vice-presidente, lembrando que nós temos vereador Jonas Campos de Lima, vereador Pastor Edinho. Então, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para manifestarem o seu voto. Alexandre Cobra Vencio. Alexandre Cachorrão, vota Jonas. Proclamo o voto do vereador Alexandre Cachorrão ao vereador Jonas Campos de Lima, candidato ao cargo de vice-presidente. Dionísio de Gênova. Tenente Gênova, vota em Pastor Edinho.
Proclamo o voto do vereador Tenente Gênova ao vereador Pastor Edinho, candidato ao cargo de vice-presidente. Douglas Azevedo. Douglas Azevedo, vota Pastor Edinho. Proclamo o voto do vereador Douglas Azevedo ao vereador Pastor Edinho, candidato ao cargo de vice-presidente. Edson de Souza. Pastor Edinho, vota Pastor Edinho para vice-presidente. Proclamo o voto do vereador Pastor Edinho ao vereador Pastor Edinho para o cargo de vice-presidente. Fábio Alex Nunes. Fabinho alerta verbal, vota em Jonas Campos. Proclamo o voto do vereador Fabinho alerta verbal ao vereador Jonas Campos, candidato ao cargo de vice-presidente. Fernando Vieira. Fernando Vieira vota Pastor Edinho ao cargo de vice-presidente. Proclamo o voto do vereador Fernando Vieira ao vereador Pastor Edinho, candidato a vice-presidente. Fernando Sirquia. Fernando Sirquia vota em Jonas Campos para o cargo de vice-presidente. Proclamo o voto do vereador Fernando Sirquia ao vereador Jonas Campos, candidato a vice-presidente. Gerson Alves vota Jonas Campos. Proclamo o voto do vereador Gerson Alves ao vereador Jonas Campos, candidato a vice-presidente. Jonas Campos. Jonas Campos, vota Jonas Campos. Proclamo o voto do vereador Jonas Campos ao vereador Jonas Campos, candidato a vice-presidente. José Carlos Silva. Carlinhos vota Pastor Edinho para o cargo de vice-presidente. Proclamo o voto do vereador Carlinhos ao vereador Pastor Edinho, candidato a vice-presidente. Luiz Antônio Ramão. Ramão vota Jonas Campos. Proclamo o voto do vereador Ramão ao vereador Jonas Campos, candidato ao cargo de vice-presidente. Nivaldo dos Santos. Pastor Edinho. Proclamo o voto do vereador Nivaldo dos Santos ao vereador Pastor Edinho, candidato a vice-presidente. Rogério Nascimento. Pastor Edinho. Proclamo o voto do vereador Rogério Nascimento ao vereador Pastor Edinho, ao cargo de vice-presidente. Vinícius Simile. Voto Jonas Campos. Proclamo o voto do vereador Vinícius Simile ao vereador Jonas Campos, candidato ao cargo de vice-presidente. Viviane Delmassa. Jonas Campos. Proclamo o voto da vereadora Viviane Delmassa ao vereador Jonas Campos, candidato ao cargo de vice-presidente. Após a contagem dos votos, proclamo que foi eleito com 8 votos o vereador Jonas Campos ao cargo de vice-presidente e o vereador Pastor Edinho teve 7 votos. Então, portanto, está aí eleito ao cargo de vice-presidente o vereador Jonas Campos de Lima. Dando sequência, passaremos à eleição ao cargo de primeiro secretário. Com fundamento na Lei Orgânica do Município de Assis, regimento interno desta Casa, solicito aos vereadores interessados ou que concordarem com a indicação de seu nome para postularem o cargo de primeiro secretário, que façam suas inscrições. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Gerson Alves. Eu gostaria de indicar o nome do vereador Fábio Alex Nunes, meu companheiro de mesa, que tanto colaborou aí com a minha presença nesta mesa dos trabalhos desse ano. Vereador Fabinho alerta verbal. O senhor aceita a indicação do vereador Gerson Alves ao seu nome como candidato ao cargo de primeiro secretário? Sim, senhor presidente, aceito. Bom, temos um candidato ao cargo de primeiro secretário. Pela ordem, senhor presidente. Mais algum inscrito? Pois não, vereador Tenente Gênova. Gostaria de indicar o pastor Nivaldo também para o cargo. Então, vereador Pastor Nivaldo, o senhor aceita a indicação do vereador Tenente Gênova para concorrer ao cargo de primeiro secretário? Sim. Temos 2 candidatos ao cargo de primeiro secretário, vereador Fabinho alerta verbal, vereador Pastor Nivaldo. Mais alguém? Então, passaremos agora a votação aberta para o cargo de primeiro secretário. Solicito ao primeiro secretário, vereador Gerson Alves, que proceda à chamada dos vereadores para manifestarem o seu voto. Alexandre Cobra-Vence. Alexandre Cachorrão vota Fabinho. Proclamo o voto do vereador Alexandre Cachorrão ao vereador Fabinho, alerta verbal, ao cargo de primeiro secretário. Dionísio de Gênova.
Tenente Gênova, vota Pastor Nivaldo. Proclamo o voto do vereador Tenente Gênova ao vereador Pastor Nivaldo, ao cargo de primeiro secretário. Douglas Azevedo. Douglas Azevedo, vota Pastor Nivaldo. Proclamo o voto do vereador Douglas Azevedo ao vereador Pastor Nivaldo, ao cargo de primeiro secretário. Edson de Souza. Pastor Edinho, vota Pastor Nivaldo. Proclamo o voto do vereador Pastor Edinho ao vereador Pastor Nivaldo, ao cargo de primeiro secretário. Fábio Alex Nunes. Fabinho alerta verbal, vota em Fabinho alerta verbal. Proclamo o voto do vereador Fabinho Alerta Verbal ao vereador Fabinho Alerta Verbal, para o cargo de primeiro secretário. Fernando Vieira. Fernando Vieira, vota Pastor Nivaldo da Pedalada para o cargo de primeiro secretário. Proclamo o voto do vereador Fernando Vieira ao vereador Pastor Nivaldo, ao cargo de primeiro secretário. Fernando Sirkia. Sirkia vota em Fabinho Alerta Verbal. Proclamo o voto do vereador Fernando Sirkia ao vereador Fabinho Alerta Verbal, ao cargo de primeiro secretário. Gerson Alves, vota Fábio Alex Nunes. Proclamo o voto do vereador Gerson Alves ao vereador Fabinho Alerta Verbal, ao cargo de primeiro secretário. Jonas Campos. Jonas Campos, vota Fabinho Alerta Verbal. Proclamo o voto do vereador Jonas Campos ao vereador Fabinho Alerta Verbal, ao cargo de primeiro secretário. José Carlos Silva. Carlinhos vota Pastor Nivaldo da Pedalada, secretário. Proclamo o voto do vereador Carlinhos ao vereador Pastor Nivaldo, candidato ao cargo de primeiro secretário. Luiz Antônio Ramão. Ramão vota Fabinho Alerta Verbal. Proclamo o voto do vereador Ramão ao vereador Fabinho Alerta Verbal, ao cargo de primeiro secretário. Nivaldo dos Santos. Pastor Nivaldo. Pastor Nivaldo. Proclamo o voto do vereador Pastor Nivaldo ao vereador Pastor Nivaldo, candidato ao cargo de primeiro secretário. Rogério Nascimento. Pastor Nivaldo. Proclamo o voto do vereador Rogério Nascimento ao vereador Pastor Nivaldo, candidato ao cargo de primeiro secretário. Vinícius Simile. Voto Fabinho Alerta Verbal. Proclamo o voto do vereador Vinícius Simile ao vereador Fabinho Alerta Verbal, ao cargo de primeiro secretário. Viviane Delmassa. Fabinho Alerta Verbal. Proclamo o voto da vereadora Viviane Delmassa ao vereador Fabinho Alerta Verbal, candidato ao cargo de primeiro secretário. Após a contagem dos votos, proclamo eleito primeiro secretário para o exercício 2023, o vereador Fábio Alex Nunes. Fabinho Alerta Verbal, com 8 votos. Sendo que o vereador Pastor Nivaldo obteve 7 votos. Da mesma forma, com fundamento na lei orgânica do município de Assis e do regimento interno desta casa, eu solicito aos senhores vereadores interessados ou que concordam com a indicação de seus nomes para postularem o cargo de segundo secretário, que façam suas inscrições. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Fábio Alex Nunes. Gostaria de indicar o vereador Fernando Sirkia. Vereador Fernando Sirkia. O senhor concorda com a indicação feita pelo vereador Fabinho Alerta Verbal? Sim, presidente. Então temos aí o primeiro candidato ao cargo de segundo secretário, vereador Fernando Sirkia. Mais alguém? Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Douglas Azevedo. Gostaria de indicar o vereador Carlinhos Zé Gotinha. Vereador Carlinhos Zé Gotinha. O senhor concorda com a indicação formulada pelo vereador Douglas Azevedo? Sim, senhor presidente. Então temos 2 candidatos ao cargo de segundo secretário, o vereador Fernando Sirkia e o vereador Carlinhos Zé Gotinha. Mais algum candidato? Então passaremos à votação aberta para o cargo de segundo secretário. Solicito ao secretário da mesa, vereador Gerson Alves, para proceder à chamada dos vereadores para se manifestarem sobre o seu voto. Alexandre Cobra Vencio. Alexandre Cachorro vota Fernando.
Proclamo o voto do vereador Alexandre Cachorrão ao vereador Fernando Sirquia, ao cargo de segundo secretário. Dionísio de Gênova. Tenente Gênova, vota Carlinhos Zé Gotinha. Proclamo o voto do vereador Tenente Gênova ao vereador Carlinhos, candidato ao cargo de segundo secretário. Douglas Azevedo. Douglas Azevedo, vota Carlinhos Zé Gotinha. Proclamo o voto do vereador Douglas Azevedo ao vereador Carlinhos Zé Gotinha, ao cargo de segundo secretário. Edson de Souza. Pastor Edinho, vota Carlinhos Zé Gotinha. Proclamo o voto do vereador Pastor Edinho ao vereador Carlinhos para o cargo de segundo secretário. Fábio Alex Nunes. Fabinho Alerta Verbal, vota em vereador Fernando Sirquia. Proclamo o voto do vereador Fabinho Alex Nunes ao vereador Fernando Sirquia ao cargo de segundo secretário. Fernando Vieira. Fernando Vieira, vota Carlinhos Zé Gotinha. Proclamo o voto do vereador Fernando Vieira ao vereador Carlinhos ao cargo de segundo secretário. Fernando Sirquia. Fernando Sirquia, vota Fernando Sirquia. Proclamo o voto do vereador Fernando Sirquia ao vereador Fernando Sirquia, candidato ao cargo de segundo secretário. Gerson Alves, vota Fernando Sirquia. Proclamo o voto do vereador Gerson Alves ao vereador Fernando Sirquia, ao cargo de segundo secretário. Jonas Campos. Jonas Campos, vota Fernando Sirquia. Proclamo o voto do vereador Jonas Campos ao vereador Fernando Sirquia, ao cargo de segundo secretário. José Carlos Silva. Carlinhos, vota Carlinhos. Proclamo o voto do vereador Carlinhos ao vereador Carlinhos, ao cargo de segundo secretário. Luiz Antônio Ramão. Ramão, vota Fernando Sirquia. Proclamo o voto do vereador Ramão ao vereador Fernando Sirquia, ao cargo de segundo secretário. Nivaldo dos Santos. Pastor Nivaldo da Pedalada, vota em Carlinhos Zé Gotinha. Proclamo o voto do vereador Pastor Nivaldo ao vereador Carlinhos, candidato ao cargo de segundo secretário. Rogério Nascimento. Carlinhos. Proclamo o voto do vereador Rogério Nascimento ao vereador Carlinhos, candidato ao cargo de segundo secretário. Vinícius Simile. Voto Fernando Sirquia. Proclamo o voto do vereador Vinícius Simile ao vereador Fernando Sirquia, candidato ao cargo de segundo secretário. Viviane Delmassa. Fernando Sirquia. Proclamo o voto da vereadora Viviane ao vereador Fernando Sirquia, candidato ao cargo de segundo secretário. Desta forma, esta presidência proclama o vereador Fernando Sirquia eleito segundo secretário para o exercício 2023, com 8 votos, enquanto o vereador Carlinhos, José Carlos Silva Beitum, teve 7 votos. Então, desta forma, proclamo que a mesa da Câmara Municipal, que regerá os trabalhos legislativos durante o ano de 2023, fica assim composta: presidente, vereadora Viviane Aparecida Delmassa Martins. Vice-presidente, vereador Jonas Campos de Lima. Primeiro secretário, vereador Fábio Alex Nunes. Segundo secretário, vereador Fernando Pereira Sirquia Júnior. Nos termos do artigo 31 da Lei Orgânica do Município de Assis e artigo 18, parágrafo 2º do Regimento Interno, considero automaticamente empossados, a partir de 1º de janeiro de 2023, os vereadores ora proclamados. Cumprimentamos a mesa eleita, desejando aos integrantes uma produtiva e profícua gestão. Encerrando os nossos trabalhos, eu solicito ao vereador Douglas Azevedo
para proferir a oração do Pai Nosso. Depois. Oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Obrigado, vereador Douglas Azevedo. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão especial. Boa noite a todos. Eu peço aos senhores, solicito aos senhores. Informação com responsabilidade, você encontra aqui.